Exercícios esotéricos para a cura e o rejuvenescimento. Vamos continuar hoje com os exercícios esotéricos relacionados, pois, com a cura do corpo físico e também com a questão aquela de rejuvenescer. Os jovens todos não quererão rejuvenescer e o mais grave é que não apreciam, não sabem valorizar o que é a juventude. Os velhos sim sabem e apreciam profundamente o que os jovens desprezam, o tesouro da juventude. Se um jovem, por exemplo, por um momento se voltasse velho, sequer por uma hora, e logo voltasse a ser jovem, estou certo que aproveitaria a juventude até o máximo e que lutaria por conservá-la, pois pelo que se deve lutar é por ser jovem e de fato manter-se jovem, verdade? Vocês dirão que isso é impossível, porque os anos vão passando. Mas, o que é isso de anos que vão passando? O tempo não é mais do que uma ilusão da mente, a realidade é que não há tal tempo, o tempo não existe. No sagrado absoluto solar, por exemplo, o universo existe em sua forma completa, unitotal, dentro de um instante eterno, com todos os seus processos, além do tempo. O que acontece é que ao ir se cristalizando os distintos processos do universo, nós estabelecemos o conceito tempo entre cristalização e cristalização. Falemos vemos que o sol sai e dizemos, são as 6 da manhã. Vemos que se oculta e dizemos, são as 6 da tarde. Ao ocultar-se, dizemos que passaram 12 horas, mas, onde estão essas 12 horas? Eu pergunto e pergunto a vocês, de onde as tiraram? Eu gostaria que alguém me pusesse essas 12 horas em um laboratório para examiná-las, para ver do que são feitas, se de ferro, de cobre, ou do que são feitas essas tais horas. De onde as tiraram, pois? Eu pergunto, de que substância são feitas? São redondas ou são quadradas, ou como são? Gostaria de conhecê-las, que as pusessem em uma vitrine ou na mesa de um laboratório, para olhá-las. Realmente, isso não existe, o tal tempo não existe, é um invento aí, da mente. O que houve foi o processo da saída do Sol e o processo de ocultar-se o Sol, mas entre fenômeno e fenômeno, ou seja, entre o fenômeno de nascer do Sol e o fenômeno de morrer do Sol, pomos nossas tão alardeadas horas. São inventos da mente. Esses dois fenômenos, do sair do Sol e de ocultar-se o Sol, são dois fenômenos que se sucederam dentro de um instante eterno. Não há tal tempo, pois o tempo é completamente subjetivo, não tem, diríamos, uma fonte objetiva, real, é um invento aí, da mente. É como acontece nesta questão da ancianidade. Dizemos nós, tenho 80 anos e portanto sou um ancião, sim, mas busquei meus anos, onde estão? Eu gostaria que me pusessem em um laboratório, esses tão alardeados 80 anos, para examiná-los a ver do que são, de que substância são feitos. Não estão. A crua realidade das coisas, meus caros irmãos, é que houve uma sucessão de fenômenos em um organismo, células novas foram trocadas por células velhas, que as novas devido a processos equivocados na assimilação, na eliminação, etc., se trocaram, se voltaram aparentemente velhas, ou seja, se danificaram, se deterioraram e logo são eliminadas. Por último, vão prevalecendo no organismo, células em vias de eliminação, células desgastadas, e então dizemos, sou um ancião de 80 anos, são células e não idade, é questão de fenômenos, de mecânica celular. Mas os anos onde estão? É mecânica celular o que há ali, processos mecânicos defeituosos. Façamos processos mecânicos, harmoniosos, vamos criar células novas, vamos estabelecer ritmos perfeitos em nosso organismo, a pôr a girar os vórtices, os chakras. O occipital, o frontal, o laríngeo, o hepático, o prostático, as duas rodas dos joelhos. Claro, eles são vitais para o organismo. E em conjunto, todos os chakras são vitais. Por ali entra a vida, entram os tattvas, diríamos, ao interior do corpo. Esses tattvas entram, sim, e não voltam a sair porque se convertem, dentro do organismo, em hormônios. E hormônio vem de uma palavra grega que significa ânsia de ser, força de ser. Interessante é que os tattvas entram pelas portas dos chakras nas glândulas de secreção interna e dentro de tais glândulas se convertem em hormônios. Se pomos a girar os chakras intensamente,
pois criaremos hormônios em quantidades anormais, e estas, por sua vez, criarão tecidos e células novas e teremos um organismo novo sempre. Então, no que terão ficado a tão alardeada velhice e os 80 anos? Vamos ao ponto, vamos aos fatos, meus caros irmãos, vamos aos fatos. Agora, tenham vocês em conta, e é bom que o saibam, que os hormônios mais poderosos do organismo humano estão nas glândulas de secreção interna sexuais, nas glândulas sexuais, repito. Pensem vocês por um momento, por exemplo, no que são os hormônios sexuais, os zoospermas sexuais, isso é extraordinário. É claro, e vamos aos fatos, que os testículos têm 3 camadas. A primeira camada testicular tem células que nos permitem viver e manifestar sua atividade, muito especialmente, durante os 7 primeiros anos da infância, então passamos todos pela regência da Lua. Mais tarde, dos 7 aos 14, sob a regência de Mercúrio, entra em atividade a segunda camada testicular, que define muito bem o sexo do varão. E muito mais tarde, dos 14 aos 21, sob a regência de Vênus, pois entra em atividade a terceira camada testicular, a que produz abundantes zoospermas. Esses zoospermas, ao se produzirem na terceira camada testicular, ascendem pelo testículo adjacente, seguem pelo cordão espermático rumo às vesículas seminais, até chegar à próstata. Interessantíssimo resulta saber que conforme esses zoospermas vão subindo pelos cordões espermáticos, vão se eletrificando, carregando de uma grande eletricidade, e o mais curioso e interessante é que se mantam, dirigindo-se, de sul a norte, ou seja, funcionam como a bússola, de sul a norte. Eles também se orientam de sul a norte, eletrificados, imantados. É interessantíssimo vê-los passar, pois, de um canalículo a outro, subindo pelos cordões espermáticos, até chegar realmente às vesículas seminais, onde se purificará ainda mais o esperma e se eletrifica mais e se refina. O mais depurado continua, todo esse esperma, ascendendo, todos esses zoospermas, até chegar à próstata. Aqui há um chakra muito importante, claro, indubitavelmente ali está o chakra Svadhisthana, que vai ser fundamental na magia da transmutação sexual, e a transmutação sexual tem como basamento a próstata. O chakra prostático é, pois, importantíssimo, interessantíssimo. Esse esperma, realmente, se purifica totalmente, se volta completamente radioativo, se volta completamente sutil, eletromagnético, etc. Se transforma em energia, sobretudo quando se trabalha em Sahaja Maithuna, mediante o trabalho com o Sahaja Maithuna, transformar-se completamente a energia. A energia vem a subir pelos cordões Ida e Pingala, e logo os zoospermas se decompõem em hormônios. Os hormônios passam através da membrana, por fim entram na circulação sanguínea e estimulam, ativamente, a todas as glândulas de secreção interna, pondo-as a trabalhar com intensidade extraordinária, e logo ascendem, continuam seu curso ascendente até o cérebro. Ali sobem, pois, para pôr em atividade as áreas do cérebro que já não trabalham, que estão degeneradas, vêm a dinamizar todas as células cerebrais, a pôr em ação determinados poderes latentes no homem, etc., etc., etc. Desgraçadamente, e isso é o mais grave, meus caros irmãos, as pessoas estão degeneradas. Os homens vulgares, comuns e correntes, não deixam sequer ascender aos zoospermas até a próstata, das vesículas seminais os fazem regressar, os eliminam, para a satisfação de seus impulsos brutais. Nessas circunstâncias, o cérebro se degenera terrivelmente por falta de ascenso de hormônios, não recebe hormônios sexuais, perde sua capacidade de ação, as faculdades latentes no homem se atrofiam porque não há o estímulo suficiente dos hormônios sexuais, que são tão poderosos, pois como eu lhes disse, eles têm poder para pôr em atividade todas as glândulas de secreção interna, para fazê-las produzir hormônios de toda a classe, que dinamizem o organismo vivo. Além disso, é preciso levar em conta outros fatores. Vejam vocês, a força sexual é a que produz, no feto, o fenômeno de mitose. Entendese por mitose a divisão das células com o propósito de gestação humana ou animal, ou o que for. Bem, a presença da energia criadora faz com que a célula original, que tem, como já se sabe, 48 cromossomos, se divida em duas, que as duas se dividam em 4 e as 4 em 8, etc.,
etc., etc., formando-se assim os tecidos, os órgãos e demais. Esse é o processo de gestação, de formação das criaturas no ventre materno. Bem, quero dizer a vocês agora, levando isto ao campo da transmutação sexual, que os hormônios sexuais, ativos dentro do sangue, carregados de eletricidade e de magnetismo, vão produzir no organismo vivo, humano, do adulto, os processos de mitose, ou seja, novas divisões de células, que naturalmente vão originar a criação de novos tecidos, jovens carnes. E assim é, de um ponto de vista, diríamos, biológico, como se consegue a completa regeneração ou rejuvenescimento do organismo humano. Mas necessitamos criar, repito, nova carne, novo sangue, nova vida no corpo e com isso eliminar enfermidades, etc. Não há dúvida de que quem trabalha no Maituna com sua esposa sacerdotisa, consegue tudo isso, e por meio do Vajroli se consegue também esse processo, diríamos, biológico, de transmutação da força sexual e o sábio aproveitamento dos hormônios, para bem do organismo humano. Isso está claro, e quero que vocês o entendam de uma forma específica, definida. Qual é a diferença, por exemplo, entre os jovens da nova onda e os velhos antiquados e retardatários? Uma, que a terceira camada testicular de um jovem está produzindo hormônios sexuais em quantidades alarmantes, oospermas, diríamos, aos montes. Todos esses oospermas, transformados em hormônios, vão ao cérebro e lhe dão ideias novas, um modo de pensar revolucionário, se abrem ao novo, etc., etc., etc. Em troca, os pobres velhos que já gastaram o esperma sagrado, que se degeneraram pelo abuso sexual, estão francamente ferrados. Já a terceira camada testicular produz muito poucos zoospermas, demoram, muitas vezes, dias e meses para ter zoospermas suficientes para se conseguir uma ereção fácil. E claro, quando eles conseguem a tal ereção, imediatamente vão ao coito e eliminam esses zoospermas. Para demorar outros 15 ou 20 dias, ou um mês ou mais, acumulando novos zoospermas, quando já os têm, vão imediatamente a desperdiçá-los, para a satisfação passional de um momento, e assim eles vão passando sua vida, até que morrem. Claro, não tendo eles como produzir zoospermas em quantidades alarmantes, vai atrofiando-se totalmente a terceira camada testicular, até quase não produzir nenhum. Acontece que a segunda, devido a essa questão, produz suas células ou hormônios ou fluidos, que estes não conseguem passar à terceira camada, devido ao atrofiamento da mesma, então até vêm certas inflamações e inchaços entre a segunda e a terceira camada, e o que é pior ainda, isso vem a afetar, por sequência lógica, a próstata. Quase sempre esses pobres velhos degenerados são operados da próstata, devido a esses abusos. Isto é claro. Quero que vocês o entendam em forma específica e definida. Os pobres velhos, pois, ao não produzirem em sua terceira camada testicular zoospermas, em quantidades alarmantes, pois não têm ideias novas, porque suas células cerebrais estão atrofiadas, determinadas áreas não lhes trabalham, ficam com o que aprenderam no passado e se convertem em velhos retardatários que não admitem nada novo, antiquados, com ideias rançosas e torpes do ontem. Claro que eles chocam com a juventude, porque como a juventude está produzindo zoospermas novos, tem ideias novas e se abrem ao novo, e então vem o choque entre o novo e o velho. Essa é a diferença que há entre os jovens da nova onda e os homens velhos. É uma diferença completamente biológica, sexual. Entendam vocês com clareza. Assim, pois, quero que aproveitem vocês o Vajroli Mudra, tal como eu lhes ensinei, para a transmutação, e quem tem mulher, que pratique magia sexual. Quanto às mulheres, é preciso falar algo para elas, vou falar algo também, as mulheres que desgastam sua energia sexual, pois se ferram, porque então todo o seu sistema ósseo se prejudica indubitavelmente com tantos filhos, se debilita extraordinariamente. Mas se a mulher transmuta suas energias sexuais por meio do Maituna, ou através do Vajroli, etc., etc., vai introduzindo abundante número de hormônios femininos em seu sangue, e esses hormônios vão produzir o mesmo efeito. Vão carregar de eletricidade a determinados linfócitos, a determinados leucócitos, células em geral, para produzir fenômenos de mitose e criar nova carne, novo sangue, nova vida. Seus hormônios também vão ao cérebro,
vão fortificá-lo, a pôr a trabalhar determinadas células, a despertar determinados poderes, etc., etc., etc. Mas a mulher que se desgasta sexualmente, se degenera inevitavelmente, e chega um momento em que seus ovários já não produzem hormônios femininos, suficientes para a regeneração. Então vem o estado esse horrível da mulher anciã já decrépita, porque gastou suas energias vitais. Eu falei claro e creio que vocês estão me entendendo. Esta ampliação sobre o Vajroli era necessária também, do ponto de vista científico. Bem, passemos agora, meus caros irmãos, a outro aspecto. Analisemos um pouco a questão esta do Viparita Karani Mudra. Já explicamos qual é a posição do Viparita Karani Mudra. Sabemos que os 6 ritos começam, o primeiro, girando da esquerda para a direita como os ponteiros de um relógio. Essa é a dança dos derviches turbilhões. Sabemos que depois o estudante se deita no chão, com as pernas e os braços abertos em cruz, tudo isto através da meditação, da oração, etc. Depois vem o momento em que o estudante devoto levanta as pernas, mantendo a cabeça, sem almofada, sobre o piso, sobre um tapete ou na cama, ou sobre uma colcha, ou sobre um tapete, ou como se sinta mais cômodo. Bem, logo, claro, com esta posição de pernas levantadas e cabeça baixa, pois o sangue vai à cabeça. Agora, pensem vocês no que é um sangue enriquecido com hormônios sexuais, pois é extraordinário. Tal tipo de sangue vai pôr a trabalhar diversas áreas do cérebro, diversos centros, vai tirar linfa estancada, linfa que deve passar aos depósitos de baixo, do baixo ventre, etc. Ou que vai ser distribuída por seus canais corretos. E o mais interessante de tudo, e isto é o que eu quero que vocês saibam, é que esse sangue vai preparar o trono, ouçam bem, o trono para o sol resplandecente, para um sol atômico, lógico, que existe realmente no nascimento do umbigo. Pensem vocês no que isto significa, meus caros irmãos, é extraordinário. Aqui tem o certo mapa que agora vou ensinar aos irmãos, certo mapa Zen muito útil. Mas, por agora, somente me limito a dizer que esse sangue, enriquecido, ao fluir para o cérebro, prepara o trono. Onde está o trono? Está exatamente no pedúnculo cerebral, no centro coletor de impulsos aferentes, que controla todos os movimentos nervosos orgânicos, etc., etc., do organismo físico. Bem, quando esse sol resplandecente, que está no nascimento do umbigo, sobe para ocupar seu posto no pedúnculo cerebral, no centro coletor de impulsos aferentes, então a mente fica sob o controle desse sol resplandecente, iluminada por dentro, com um sol por dentro. Pensem vocês no que é ter um sol espiritual por dentro, e a lua, que hoje em dia está ocupando esse centro coletor de impulsos aferentes e que nos amarga a existência, condicionando a mente, fazendo-a torpe, pesada, reacionária. Estúpida, desce, inevitavelmente, a ocupar o posto que hoje em dia está ocupando o Sol no nascimento do umbigo. Há, pois, uma troca. O Sol do nascimento do umbigo passa ao pedúnculo cerebral, a Lua que está no pedúnculo cerebral, passa ao nascimento do umbigo. Essa troca, pois, de Sol e Lua dentro do organismo, é precisamente, meus caros irmãos, o que se denomina Viparita Karani Mudra. A mente, normalmente, é o que mais atormenta a vida de todos os estudantes, de todos os neófitos, de todos os aspirantes ao caminho, o que faz com que a vida seja realmente amarga como o fel, porque ninguém é feliz com a mente. Se a mente fica controlada pelo sol espiritual, pois então já nos libertamos, já saímos dessa desgraça, já ficamos iluminados totalmente. Mas, hoje por hoje, o que há metido aí na mente? O que está situado nesse pedúnculo cerebral, nesse centro coletor de impulsos aferentes, na raiz mesma do paladar, é desgraçadamente uma lua atômica, pesada como todas as luas, grosseira como todas as luas, morta como todas as luas, cheia de impulsos fornicários espantosos, horríveis, de ceticismo, de materialismo, de grosseria. Tirar essa lua daí, do cérebro, e colocá-la no nascimento do umbigo, é o melhor do melhor, e tirar o sol que está embaixo no nascimento do umbigo e passá-lo a ocupar o posto que hoje ocupa essa lua, ou seja, no centro mesmo do cérebro, na raiz do paladar, no pedúnculo cerebral, no centro coletor de impulsos aferentes, pois, é o grande triunfo, porque então se vem a ficar iluminado por dentro,
radiante, ativo, dinâmico, cheio de esplendor e felicidade, e isto se pode conseguir mediante o Viparita Karani Mudra. Sim. Mas nesse instante em que se está fazendo essa prática, é preciso rogar ao Logos, porque o Logos é o que se encontra no fundo do Sol, atrás do Sol físico que nos alumia. Ele é que pode, verdadeiramente, levar a luz a nosso cérebro. Ele é o que pode pegar esse Sol que está no nascimento do umbigo e passá-lo ao pedúnculo cerebral. É a ele a quem se deve suplicar. Felizmente temos nós um mediador, alguém que roga por nós. Quero referir-me, de forma enfática, à Divina Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Indubitavelmente, ela, repito ela, pois, roga por nós. Podemos suplicar a ela durante o Viparita Karani Mudra para que interceda por nós, para que suplique ao Logos, em sua linguagem pura, dinâmica, de ouro, para que o chame, para que o invoque, para que ele venha a realizar essa operação em nós. É claro, meus caros irmãos, que esta questão não se realiza da noite para o dia. Isto não é assim como assoprar e fazer garrafas, isto não é assim como tomar um copo de água, tudo custa sacrifício. O Viparita Karani Mudra, bem entendido, é uma penitência. Sim, uma penitência muito sagrada, mediante a qual podemos nós eliminar muito karma superior, não me refiro ao karma inferior, comum e corrente, senão ao karma superior, a esse que pertence à lei da catancia, esse tem outros tribunais, esse é o que julga os deuses, enfim. Mas todo mundo tem algo de karma superior e podemos eliminá-lo. E quando já está completamente eliminado, pois, é óbvio que se realiza então a troca Sol-Lua, realizase o que poderíamos chamar na troca de polaridades, o Viparita Karani Mudra. É, pois, o Viparita Karani Mudra, uma penitência. Não devemos desprezar a penitência. Nós usamos, não a penitência antiquada da Idade de Peixes, mas sim a nova penitência, a da Era de Aquário, uma penitência científica, esotérica, mística, artística, altamente transcendente e transcendental, que opera trocas e maravilhas em todos os centros psicofisiológicos de nosso organismo. Assim é a Era do Aquário. Pensem vocês na penitência desde esse ponto de vista científico, não na penitência aquela absurda das pessoas da Idade Média, não, senão na científica. Lembrem-se vocês que a autorrealização íntima do ser, somente é possível através de trabalhos pacientes, trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Assim, pois, trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, repito. Bom, assim como existe, por exemplo, o Vajroli Mudra curto, suave, o que praticam os homens e mulheres que estão casados, uma ligeira massagem, em cima dos órgãos criadores, já acompanhada dos exercícios de respiração, tal como eu ensinei, aqui aí, vê que. Também é certo, e muito certo, que existe um Viparita Karani Mudra longo e outro curto. O curto se pratica cada vez que se faz a série dos 6 ritos, mas há um longo que se pratica exclusivamente na noite, antes de se deitar. Esse longo é muito forte. Trata-se de manter as pernas em forma vertical durante 3 horas. É duro, verdade? Sim, podem ajudar-se com uma parede. Sentase perto da parede, na pura borda da parede, diríamos contra a parede, levantase as pernas e sustém as pernas, ajudado pela parede. Repito, mas sem almofada, nada de almofada, para que o sangue se precipite à cabeça. Indubitavelmente, ninguém poderia começar com 3 horas, não, ninguém aguentaria tanto. Começase a prática com 1 minuto e vais alongando pouco a pouco, através do tempo e dos anos, até que chegue por fim um dia em que se possa praticar 3 horas diárias. Aquele que chegar a praticar 3 horas diárias o Viparita Karani Mudra, pois vou dizer-lhes, conquista a morte, se torna imortal, sob condição de uma absoluta castidade, verdade? Entenderão-me? E realiza, claro está, mais maravilhas e prodígios, mas é preciso começar com 1 minuto diário, lentamente, pouco a pouco. Isso está claro, meus caros irmãos. Durante o tempo em que se está praticando o Viparita Karani Mudra, faça meditação e oração, suplicando, rogando a Divina Mãe Kundalini que invoque o terceiro Logos, que ela o chame, que ela lhe peça para que realize a troca e que o Sol que está no nascimento do umbigo passe ao centro do cérebro, à raiz mesma do paladar, às profundidades onde se encontra o pedúnculo cerebral, o centro coletor de impulsos aferentes.
Suplicase também a ela que implore ao Logos, que lhe peça que tire de si essa lua, que arranque do pedúnculo cerebral e que a passe ao nascimento do umbigo, porque queremos estar iluminados, transformados, com uma mente que não nos torture mais a existência, com uma mente ao serviço do Espírito. Entendido? Depois de 6 meses de estar nesta prática, devem alegrar-se um pouquinho as pessoas de certa idade, porque começa então um processo magnífico. Os cabelos brancos vão desaparecendo, as rugas também, através do tempo e dos anos irão desaparecendo. Até que por fim chega o momento em que já não há rugas nem cabelos brancos, isso que está claro. Não veem que o sangue enriquecido com hormônios vai fortificar o cérebro, a enriquecer todas essas zonas do couro cabeludo para que os cabelos brancos desapareçam. Um sangue rico, faz rico o cabelo também. Os tecidos gastos, que formam as rugas, se transformam com a criação de novas células, porque o sangue aflui tudo que é a cabeça, o rosto, etc., 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 e se converte em um processo de rejuvenescimento. Os que queiram, pois, rejuvenescer, que se rejuvenescem. Aqui tem as práticas. De maneira que nisto jogam 2 aspectos, o papel físico, puramente de rejuvenescimento do organismo, e o papel psíquico, a troca de polaridades. Portanto, estes exercícios servem para o despertar da consciência. Por isso sempre disse que nós somos eminentemente práticos, que lutamos pelo despertar da consciência e que temos métodos e meios apropriados, eficientes, para o despertar. Bom, uma vez entendido este assunto do Viparita Karani Mudra, vamos fazer demonstrações. Vou ensinar aqui a ver que como é que se pratica o Viparita Karani Mudra longo, já de longa duração, praticase uma só vez ao dia, não o vão praticar vocês 2 vezes ao dia, longo repito, curto sim, cada vez que se faz a série, mas, entre parênteses, toda esta série dos 6 ritos se praticam 21 vezes ao dia. É claro que ninguém vai começar praticando 21 vezes ao dia, porque o corpo não está acostumado. Alguns começarão praticando a série de 6, unicamente uma vez. Depois se pode continuar com 2, através do tempo com 3, mas chega um dia, ainda que seja depois de vários anos, em que se já pratica as 21 vezes ao dia, ou seja, que a série de 6 ritos se repete 21 vezes ao dia quando se já está muito prático, isto é, quando se está muito acostumado. Em tudo isto é preciso ir pouco a pouco, com calma, com paciência, avançando na duração e na intensificação dos exercícios. Mas o Viparita Karani Mudra, somente uma vez o posso aconselhar. Na hora de se deitar, na noite, antes de se meter na cama. Praticase como eu disse, começase com 1 minuto e vai-se alongando o tempo, até que depois de vários anos se pode praticá-lo às 3 horas mandadas, indicadas, e isso sim, é já para verdadeiros atletas do esoterismo. Eu vou fazer aqui a demonstração, diante de ver que, logo terão que fazer o mesmo para que aprendam. É preciso aprender assim, sobre a marcha. Isto não se aprende com apontamentos e mais apontamentos, como estão acostumados todos. A mim não me agrada ensinar esta coisa com apontamentos. E vê que, teve a sorte de ter trazido um gravador e por isso está de uma vez aprendendo, mas se tivesse querido aprender a base de apontamentos, eu lhe teria dado a aula, mas lá no templo, não aqui na casa. É ver que agradecemos ao Senhor, venerável mestre. Mestre, vou pois fazer o experimento diante dele, vamos, comecemos. Eu começo por sentar-me pois, aqui, perto desta barda, por certo que aqui vejo o diploma que nos obsequiou nosso companheiro do templo, o soberano comendador para a América Latina JMV, ou seja o VMGK. Vejo aqui, neste diploma também, a firma de JC, secretário-geral do Summum Supremo Santuário, e vejo também a firma de FC, secretário do Supremo Conselho. Muito bem, aqui está na barda o diploma, eu o vejo, não é? A firma de este é um grande paladino, nada menos que é o irmão de J. Diríamos o terceiro de entre nós aqui, na ordem hierárquica esotérica, presidente do Supremo Conselho, e o mestre de todos os missionários do movimento gnóstico, por tratar-se de que é um veterano, e que já está muito desperto, tem uma grande porcentagem de consciência desperta, bem.
Agora vamos fazer o experimento aqui perto, pois vou sentar-me, sim, vou sentar-me aqui com toda a calma. Aqui estou, sentado sobre este tapete, sobre o piso. Começo por colocar-me, bem sentado, junto à barda. Assim vais vendo, não é? Em que posição me vês deitado? Vejamos. Diga aos irmãos aqui através deste gravador. Vê que eu o vejo quase horizontal contra o piso, mas totalmente paralelo à parede. Mestre. Muito bem. Agora preste atenção no que estou fazendo, vá dizendo o que eu vou fazendo. Estudante. Agora vai subindo os pés para a parede, colocando a espalda no chão, e o que chamamos nádegas, contra a parede. A cintura lhe fica ainda no chão formando um vértice para cima e os joelhos, as pernas totalmente verticais, apoiando os calcanhares dos pés na parede, as mãos paralelas com a espalda. A cabeça para trás, sem almofada, totalmente jogada para trás, olhando para cima o teto, ou o forro da casa. Essa é a posição que ocupa o mestre agora mesmo. Mestre. Bom, ali vem vocês um esquadro completo. Estudante. Sim, mestre. Mestre. Por que as pernas estão contra a barda, contra a parede, as nádegas estão contra a mesma parede, e sobre o piso, o tronco está todo estendido pois, no chão. Estou olhando para cima, para o teto. Então, é um esquadro completo. Assim é preciso permanecer 3 horas. Começase com 1 minuto, logo, pouco a pouco, através dos anos, vais avançando, até que chegue o dia em que se chega ao cume das 3 horas. Repito, quem chegar a semelhantes alturas, pois, verdadeiramente vence a morte, a conquista, e isso já, por si só, é uma maravilha, verdade? Por outra parte, com este exercício, depois de algum tempo, terão que desaparecer os cabelos brancos e as rugas. Mas o que a mim me parece mais extraordinário, francamente, é conseguir essa troca das polaridades Sol-Lua, verdade? O que dizes tu e vê que? Vê que. Bom mestre, na realidade, o que consegue esse propósito, isso de fazer esse transplante, de mudar o negativo pelo positivo no cérebro, ou deve ser o máximo de felicidade interior que pode experimentar o iniciado que faça este processo? Mestre. Bom, pois aí tem a indicação exata. Agora, tu vais fazer o experimento igual como eu estou fazendo, certo? Estudante. Sim, mestre. Mestre. Bom, tu passas aqui a fazê-lo. Estudante. Perfeitamente, mestre. Mestre. Sim, nesse estado, é preciso pedir à Mãe Divina Kundalini, suplicar-lhe que ela mesma o invoque com suas palavras, ao terceiro Logos, o Espírito Santo, já que ele é seu esposo, e pedir-lhe que ele venha, suplicar-lhe, que ele venha para que te arrume de uma vez. Faça a troca das polaridades Sol-Lua. Entendido? Estudante. Sim, mestre. Mestre. Tudo pura meditação, pura oração, pura súplica. A cada asana corresponde, certamente, milhares de súplicas, orações e preces à Divina Mãe Kundalini, e também ao terceiro Logos. Aqui se pede a ela que invoque o terceiro Logos, e também se conversa com o terceiro Logos. Estudante. Mestre, e não seria conveniente que aqueles que se dediquem exclusivamente a estes exercícios mandem fazer uma espécie de roupinha especial? Mestre. Bom, entendo o que queres dizer. Indubitavelmente, os varões já sabem que podem fazer seus exercícios, pois, em casa antes de se deitarem em pijamas, etc., etc., etc. As mulheres também, com seus pijamas podem fazer suas práticas. Mas no templo é preciso praticar para aprender. E quando os grupos já sabem suficientemente as práticas a fundo no templo, podem fazê-las na casa, verdade? Mas no templo os homens à parte e as mulheres à parte, não misturados e as mulheres com calça de homem. Para que haja mais pudor, mais moralidade, mais honestidade, entendido? Estudante. Sim, mestre. Mestre. Já com isso está bem. Já fizeste bem a prática, já viste como é. Esta questão da troca de polaridades, Sol ou Lua,
eu a realizei no continente Lemur ou Lemúrico. Recordo quando o terceiro Logos me tirou essa estrela de 5 pontas, que assim tem a forma esse Sol que está no nascimento do umbigo, e a passou ao pedúnculo cerebral, no continente Mu ou Lemúria. Recordo também quando ele tirou essa lua pesada, horrível, com esse halo, diríamos, fatal, acinzentado, chumbo, e a arrancou do pedúnculo cerebral e a pôs no nascimento do umbigo. Essa troca de polaridades me transformou totalmente e me converteu em um homem solar. Mais tarde cometi o erro, e isso sim esteve mal, de ter me deixado cair no Planalto Central da Ásia, disso faz 1 milhão de anos. Claro, agora estou já levantado, estou de pé, estou triunfante e vitorioso, como dizem. Mas, há 1 milhão de anos eu recordo que cometi esse erro, e então é claro que aquela lua que estava no nascimento do umbigo, voltou a ocupar seu posto no pedúnculo cerebral, e então aquele sol resplandecente voltou ao nascimento do umbigo. Vejam vocês como meti o pé na jaca. De maneira que, se um se deixa cair, perde o trabalho. Sirvam-lhes a vocês agora o século XX, com experiências, porque eu lhes conto com experiência, para que vocês com essa experiência atuem. O que se mete nisto, a trabalhar nisto, não deve deixar-se cair jamais. Porque do contrário perde seu trabalho miseravelmente. Entendido? Estudante. Sim, mestre. Bom, agora que já falamos um pouco disto, já que aprofundamos em explicações, quero dizer-lhes também algo em relação com o Mayurasana. Indubitavelmente o Mayurasana, assim se chama em sânscrito, é praticado por muitas pessoas, aqui no México, não somente damas e cavalheiros, mas também nas escolas militarizadas do México, etc., etc. Mas o tiraram, indubitavelmente, do esoterismo antigo. Nós o fazemos em combinação com a oração, com a meditação, etc., 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 mas essas pessoas não sabem disso. Vão unicamente ao puramente físico e o chamam, simplesmente, lagartixa, e isso é tudo. Vocês já sabem, já expliquei, que se coloca na forma de uma lagartixa, sobre as mãos e os pés, e se fazem movimentos de barriga, ou seja de estômago, ou de pança, como dizem vocês por ali, para baixo e para cima. Indubitavelmente, com esse exercício se consegue, meus caros irmãos, eliminar a horrível pança. É muito feio andar com a famosa curva da felicidade, uma barrigona bem grande, que não se cabe em parte alguma. Não, os gnósticos devemos ter um corpo são, forte, formoso, bem esbelto, não demasiadamente gordo. Não, a gordura devese queimar, isso não serve. E com este exercício pois, de Mayurasana, ou seja, de a lagartixa, pois se queima toda essa horrível gordura e o estômago fica guardando harmonia com todo o corpo físico. Bom, antes de tudo quero que vocês não percam o ponto de vista da meditação e a oração. Esta não é uma simples Hatha Yoga física, porque a tal Hatha Yoga física exclui completamente a meditação, a oração, etc., etc., etc. É de pessoas que se dedicam à questão puramente material, grosseira. Por isso, a pura Hatha Yoga física tem sido considerada como magia negra, e isto, é claro que o devem vocês entender. Se quiserem vocês, diríamos, dar-lhe algum nome a isto que dizemos, pois saibamos que isto vem de uma lamazeria tibetana. No mundo oriental, na Índia, poderia encaixar muito bem algo disto dentro do Laya Yoga, ou no Kundalini Yoga. Na Turquia, o conhecem os derviches dançantes, e para eles, isto é questão dos sufis maometanos. Mas, enfim, isto é uma síntese do cristianismo, maometanismo, lamaísmo, etc., mas uma síntese de perfeição extraordinária. É necessário ter um corpo são, uma mente sã e um coração simples. Entendido? Além disso, durante todas estas práticas, como já disse, podem curar-se, porque estão suplicando a Divina Mãe Kundalini, rogando-lhe que lhes cure determinado órgão, pedindo-lhe que traga o terceiro Logos para que lhes cure. Já isso eu lhes expliquei demais e creio que está sobrando repeti-lo. Mas passemos à questão do jejum. É necessário, sequer uma vez ao ano, fazer um jejum científico, com o propósito de limpar o estômago. Se vocês querem uma forma de jejum esotérico e científico, exato, para depurar o organismo, limpá-lo de toda classe de podridão, putrefação e sujidades, façam-no da seguinte forma: 7 dias,
ouçam bem, cada ano, uma vez ao ano. Durante o jejum comem-se alhos, mas alhos puros, limpos, sem cozinhá-los, assim, ao natural, crus, e suco de limão. Os homens poderão tomar o suco de limão puro sem misturar com água, pois uma vez ao dia, e o resto podem misturar água com limão. As mulheres, pois, pura água com limão misturadinho, não limão puro, misturadinho com água. Elas usarão menos limão e mais água. Porque acontece que a mulher para o limão é um pouco delicada, o corpo da mulher não é feito do mesmo modo para o limão que o do homem. No máximo, umas gotinhas de limão na água e já, nada mais. Tampouco quero que comecem vocês com um jejum forte, não. Por exemplo, podem praticar, se quiserem vocês o ano que vem, o ano 1973, um jejum desta classe, um só dia nada mais. Durante o dia, farão vocês suas 3 boas refeições com puros dentes de alho, uma bebida forte de limão ao se levantar e o resto do dia, água com limão, as mulheres unicamente um pouquinho, umas gotinhas de limão na água e durante o dia o passam com água com limão e dentes de alho. Uma só vez, um dia nada mais. É claro que o limão e o alho vão acabar com todas as putrefações que se formam no intestino, produto dos diversos alimentos, vão acabar com os parasitas intestinais, que os há aos montes no estômago, nos intestinos, etc., etc., etc. Fazer uma limpeza, pois, da caldeira, porque o estômago é como a raiz de onde se nutre toda a árvore do organismo e é preciso limpá-lo. Comecem, pois vocês, com um dia de jejum durante o ano 1973, no ano 74, 2 dias, com este tipo de jejum, no 75, 3, e assim, cada ano, vão aumentando um dia até chegar a 9. Depois de 9 anos, ou seja dentro de 10 anos, já podem vocês seguir com jejuns de 9 em 9 cada ano 9 dias, cada ano 9 dias à base de limão e alhos, e eu lhes garanto que podem chegar a rejuvenescer o organismo, e os que são jovens, podem manter-se jovens assim, durante muitíssimos anos e sempre jovens. Essa da velhice não é senão desgaste nada mais que desgaste das células orgânicas, ou melhor dito, um gás das células, as deteriora miseravelmente e não reconstruímos o organismo por ignorância. Mas tendo sabedoria, pode, perfeitamente, estar criando novas células e manter-se jovem, e se está velho, recobrar a juventude. Não se esqueçam que vocês podem escolher 7 dias de jejum ou 9 dias. Vocês escolham, quando chegarem ao máximo.